Vamos então dar sequência então em geografia, página 19. Ok? Todo mundo? Sim. Então vamos lá. Murilo, pode deixar ligado, tá? Seu microfone, depois se tiver dando alguma interferência, a tia fala, tá, Breno? Pode deixar ligado também, que aí vocês vão participando, tá bom? Então vamos lá. Então, na última aula, então, nós falamos sobre os indígenas, né? E a chegada dos portugueses no Brasil. Depois nós falamos também sobre a chegada dos povos africanos e do trabalho escravo deles. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os imigrantes, né? E sobre os fluxos dos primeiros imigrantes. Quando teve fim o trabalho escravo, né? Quando houve a abolição da escravatura, o Brasil precisou de mão de obra, ou seja, precisou de pessoas para trabalharem nas terras, né? Para plantar e também para morar no Brasil. Então vieram pessoas de todo mundo, e essas pessoas, elas vinham em busca de uma oportunidade de trabalho, em busca de melhores condições de vida. E o Brasil, como tinha terras muito férteis, ficou bem, as pessoas ficaram bem interessadas em vir porque acreditavam que ia ter uma vida melhor, né? Ia conseguir um emprego, ia conseguir um trabalho. Então, os primeiros grupos de imigrantes que chegaram aqui no Brasil foram os portugueses, os italianos, os alemães, os poloneses e um pouco mais para frente, um pouco tempo depois, também os japoneses e outros asiáticos. Então, aí na página 19, vocês viram aí as setinhas, né? De pessoas que vieram de Portugal, da Itália, da Alemanha, da Polônia e depois do Japão para o Brasil. Como a tia falou, esses imigrantes vieram então em busca de emprego, né, de trabalho e de melhores condições de vida. E esses imigrantes que chegavam, eles faziam o quê? Eles trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Na nossa aula de história de segunda-feira, nós vamos ver um pouquinho sobre a história do café e da cana-de-açúcar, né, no Brasil. Então, esses imigrantes, eles vieram trabalhar nas lavouras de café, e porque o café se destacava naquela época, já era muito importante o cultivo do café. E as técnicas agrícolas, né, foram avançando, avançando. O Brasil também conseguiu expandir essa questão de café e até hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo, tá? Então, desde a época da colonização. E aí, galera? Ele tem café. Terra de, assim, Aham. A nossa região tem bastante mesmo. O Espírito Santo tem bastante, né? Então, olha só, gente. Quando os imigrantes vieram, nós já falamos aqui nas nossas outras aulas que o Brasil é uma mistura, né? É uma mistura de povos. Então, quando esses imigrantes vieram, eles ajudaram a contribuir, então, com a cultura do povo brasileiro. Porque, né, cada pessoa que veio de Portugal, igual a gente viu de Portugal, da Itália, da Alemanha, da Polônia, do Japão, cada pessoa veio, né, com as suas tradições, a sua linguagem, né, trouxe toda a sua cultura, as expressões artísticas, as danças, a música, a arquitetura, né, a forma como eles sabiam construir as moradias deles lá no país onde eles moravam, trouxeram aí a culinária, o modo de viver, então tudo isso fez parte, ajudou a construir então a cultura do Brasil. O Brasil ainda recebe imigrantes? Sim, o Brasil continua recebendo imigrantes e, mais recentemente, de uns tempos mais atuais, começou também a receber refugiados. Qual é a diferença de imigrantes e refugiados? Quando nós falamos em imigrantes, nós já estudamos no livro 1, lá no começo do ano, a gente está falando de pessoas que costumam sair de seus países por vontade própria. Elas vão sair porque elas querem ir em busca de melhores condições de vida. Já Eu os tinha falado dos refugiados... refugiados. Oi? Eu posso falar dos refugiados? Pode falar. Os refugiados são quando o país deles entram em guerra, essas coisas, aí eles não têm mais abrigo e aí eles vêm para o Brasil, para outros países.
Exatamente. Parabéns, Laila. Gostei da participação, hein? É exatamente isso que Laila falou. Os refugiados, eles geralmente não vêm por vontade própria, eles vêm, eles saem de lá porque no lugar que eles estão, no país que eles estão, está acontecendo alguma guerra, igual a Laila falou, alguns desastres naturais, ou às vezes tem crises políticas, né? A economia está ruim, ou algumas perseguições, então eles procuram outros países para morar, né? E embaixo, no finalzinho da página 20, veio um lembrete que nós estudamos lá no livro 1. Quem é que lembra a diferença de migração, emigração e imigração? Quem lembra? Alguém quer falar? Nós estudamos, já fizemos provas sobre isso. Ô, tia, Oi. migração é quando uma pessoa sai de uma cidade para outra. Imigração é quando... Imigração é quando... Eu não lembro a diferença não dos dois. Imigração e A pessoa sai de um país para o outro? Quando ele, né, vamos relembrar, então, o Breno já falou da migração. Migração, né, aquele movimento de pessoas de um lugar para o outro, geralmente em busca de melhores condições de vida, e geralmente, e acontece o quê? Dentro do próprio país, né? Por exemplo, eu moro aqui em Linhares, consegui um emprego melhor, que eu vou achar que vai ser melhor para mim em outra cidade, me mudo para outra cidade. Aí eu fiz uma migração. Agora, a diferença aí está no é e no i. Emigração é quando uma pessoa sai de um país e vai para outro. Por exemplo, Murilo saiu daqui do Brasil e foi morar em Portugal. Aí é emigração, ele saiu do país para ir para outro. Agora, imigração é a pessoa que chega em um novo país. Por exemplo, Laila tem uma colega que nasceu nos Estados Unidos, é americana e veio morar no Brasil. Ela saiu de lá, ela é emigrante. Quando entrou aqui no Brasil, é imigrante. Então imigração é a pessoa que chega, tá? A um país. Beleza? Muito bem. Aí, sobre esse processo de imigração no Brasil, ou seja, desses imigrantes que vieram aí para o Brasil, responda essas 3 perguntinhas aí, ó. A gente vai, se não sei se deu espaço aí para vocês escreverem a resposta, mas vamos lá, a gente vai tentar colocar aí. Quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes no Brasil? Ou seja, as pessoas vieram para o Brasil, esses imigrantes que nós falamos que vieram aí desses países, eles vieram por quê? O que eles buscavam? Oi? O que nós vimos aí? Que as pessoas, quando elas fizeram a imigração, elas vieram em busca de quê? Elas queriam melhorar o quê? A vida delas? Sim, elas vieram buscar, ó, eles tinham o desejo de melhorar de vida e vieram buscar trabalho, né? Então, eles estavam em busca aí de ofertas de trabalho, né? De emprego, também o desejo de melhorar de vida, tá bom? Vamos anotar aí. A tia vai deixar no cantinho aqui, gente, porque olha só, tá dando para vocês verem aí? Porque ali não tem muito espaço, né? Então, mas dá para escrever de baixo ali, não dá? Se não der, você vai responder no caderno, tá bom? Oi, Outra tia, coisa. Oi. pode escrever em cima aqui, olha. Pode colocar em qualquer espaço aí. Só coloca assim a setinha indicando qual que é da letra A, qual que é da letra B, tá bom? Tia, Oi. eu escrevi no caderno, tá? Tá, não tem problema. A letra B perguntou assim, ó, quais os principais países de origem dos imigrantes? Nós vimos ali na primeira página, nós vimos lá no mapa,
as setinhas indicando. Os primeiros vieram de onde? Vamos começar com quem chegou primeiro aqui quando os índios já estavam. Os que vieram de Portugal. Depois, as setinhas lá, o mapa que nós vimos falou que vieram imigrantes de quais outros países? Do Portugal, Ok, da Itália, isso. da Polônia e da Alemanha. Isso, Portugal, Itália, Polônia, Alemanha e depois, Breno, mais tarde um pouquinho. O de mais longe foi qual? Japão. Isso. Ok. Então a letra B, a gente vai colocar do lado de cá, tá? Para ficar mais fácil. Letra B, então, tá aqui no cantinho, tá? E a letra C, gente, ó, qual atividade econômica muitos desses imigrantes exerciam no campo? Eles trabalhavam em quê? Lavouras de café. Isso, trabalhavam nas lavouras de café. Beleza? Podemos seguir. Sim. Davi, deu certinho aí? Corrigiu? Certo? Isabela, certo? Tia, Oi. eu fiz no caderno e eu não trouxe. Tá, mas aí você presta bastante atenção, então, aí na resposta. Você lembra mais ou menos se foi isso que você colocou? Aí, se você não estiver lembrando, você presta atenção aí para depois chegar em casa e conferir, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Podemos seguir, Murilo? E Laila? Sim. Sim? Murilo, sim? Pode ir. Depois eu pego o vídeo. Então, vamos lá. Agora, olha só, o número 2 pede para você observar essas duas obras aí com muita atenção, porque elas vão retratar momentos diferentes do trabalho de lavouras de café no Brasil. A tia colocou aqui numa imagem maior, para ficar mais fácil para vocês analisarem. Olha só, essa primeira obra, essa da esquerda aí, que vocês têm na página 21, é uma obra intitulada Café, de Cândido Portinari. Então, quando nós analisamos essa obra, olha o que a gente observa aí, ó. Nós observamos isso, mas o que a gente consegue observar? O que eles estão fazendo? Como é que... Laila, você que falou que é escravos ou foi Isabela? Fui eu. Eles estão coletando café, tia. Isso, eles estão colhendo café. Tem alguma... Vocês percebem se eles estão calçados, como é a roupa? O que vocês podem falar para mim? Eles estão de sapato, alguns estão de boné, alguns não, e eles estão com roupa branca. Eles estão usando calçados? Olha aqui, observem, ó. Não estão. Tem alguém aí usando calçado? Tem um branco que tá mandando neles. Aqui, não é? Com o dedo apontado, não é? Isso aí. Gente, olha só. Nós observamos que essa obra de Portinari, ela retrata uma colheita dos trabalhadores na colheita de café. Nós podemos perceber, como vocês falaram, que eles são escravos, né? Eles estão com roupas padronizadas. Pelos traços, a gente percebe que são afrodescendentes, né? Então, nós percebemos aí que, na época, eles eram escravos. Eles estão descalços. E nós temos um homem aqui apontando o dedo que está de bota, chapéu. Esse aí não é escravo, ele é o capitão do mato, que era um serviçal, um trabalhador da fazenda, que era encarregado de vigiar os escravos e também de capturar os escravos fugitivos. Agora, essa outra tela que foi pedido para vocês analisarem, é uma tela pintada por Randa em 1958, intitulada Eles estão colhendo, tia. Colheita do Café. E aqui a gente observa o quê? Isso aí não tá parecendo café, não. Tá parecendo nosso pimenta. Né? Mas Uhum. a tia pegou a mesma imagem que está no livro de vocês, tá? Só ampliou.
O que que a gente percebe aqui de diferente da outra obra? É nessas pessoas, o que que a gente analisa aqui? Que essas daí estão com sapato, estão calça jeans, estão com... Diferente Algumas não estão calçadas. Ah, tá. Olha só. Mas nós já vimos algumas diferenças, ó. Breno já falou para nós que estão diferentes das outras. As roupas diferentes uma das outras, Sim. estão calçadas, né? O formato aqui do rosto também a gente percebe que é diferente. O tipo da pintura. Isso também. E olha só, essa tela aí, ela já não mostra mais os escravos, os afrodescendentes. Ela está mostrando o que aí para nós? Ela está retratando aí descendentes japoneses trabalhando na lavoura. Então, olha só, eles já não têm os trajes né, iguais, tia? né? Colhendo café. As roupas são diferentes, tem personagens com calçado. E aí tem algum feitor, alguém vigiando eles aí? Não. Não, só tem trabalhadores. Então, o que que nós percebemos nessas duas obras? A primeira faz parte da época que os africanos vieram e que ainda eram escravos aqui no Brasil, né? E a segunda, essa que nós acabamos de analisar, ela mostra já o contexto de quando os imigrantes vieram de outros países para trabalhar na lavoura de café, né? E tiveram aí, e eles faziam o quê? Eles tinham um trabalho remunerado, ou seja, eles ganhavam dinheiro para trabalhar, não era como os escravos que trabalhavam de graça, ok? Ô tia, também dá para perceber que olha daqui, 1950, essa daqui que é menos realista, foi banhado em... Ah, sim, a data, né? Uma de E a 1935. primeira é de 1935. Isso aí foi a data que a obra foi realizada, né? Então, ela está retratando esses dois momentos. Na página 22, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a parte que nós vimos dos refugiados, que Laila deu uma participação para nós aí. Então, olha só, desde 2015, a Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária causada pelo aumento descontrolado dos preços, a inflação e pelo empobrecimento da população. Essa crise atingiu o auge em 2018, com consequências para o país vizinho ao sul, que é o Brasil, e em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. Nós já falamos lá que fronteira são os limites entre os países, né? Então, olha só, nós temos aqui no nosso mapa, ó, Roraima, faixa de fronteira entre Brasil e Venezuela. Essa parte verde aqui é todo o estado de Roraima, ó. Essa parte que está destacada de vermelho é a parte onde faz fronteira, o Brasil faz fronteira com a Venezuela. Então, por isso que vem um número de refugiados da Venezuela muito grande para Roraima, que é onde está a fronteira. E aí a página 22 traz para nós a história de Beatriz. Olha o que ela diz, ó. Beatriz Milan, de 37 anos, está em Roraima há 4 meses. Ela voltou para a Venezuela para buscar o namorado e afirma que a situação está cada vez pior. Em 3 meses, a situação piorou. As coisas estão mais caras e o salário não dá para comer. Faltam medicamentos e muitas crianças estão morrendo de fome. Muitos recorrem ao lixo para se alimentar, disse ela ao site. A ONU, Organização das Nações Unidas, estima que 800 venezuelanos deixam o seu país e entram no Brasil por Roraima todos os dias. Para quê, gente? Para fugir da crise econômica e política que se instaurou por lá. Só nos últimos 3 anos, quase 20 mil venezuelanos pediram refúgio no estado, sendo que quase 3 mil vieram nos primeiros 2 meses deste ano. Essa aí era uma leitura complementar para você fazer essa leitura e responder essas perguntinhas aí. Olha só. Eu fiz. Primeira coisa, ok, a tia vai ouvir a resposta de vocês. Primeira coisa, qual é o estado do Brasil que mais recebeu venezuelanos e por quê? Qual foi o estado que o texto falou que mais recebeu os refugiados da Venezuela? Estado de Roraima, porque
Roraima. E o porquê, gente? Por que que foi esse estado? Porque tem uma ampla fronteira com a Venezuela. Exatamente. Vou colocar então a resposta de Isabela aí, ó. Roraima. Por quê? Como foi, Isabela? Porque tem uma ampla Porque tem uma fronteira, ampla fronteira fronteira com com a Venezuela. Venezuela. Ok. Ok. Muito bem. Letra B. De acordo com a ONU, mencionada na reportagem, qual é a quantidade de venezuelanos que chegavam diariamente ao Brasil em 2018? 800 venezuelanos. 800 venezuelanos, né? Ok, muito bem. C. Por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela? Para fugir da crise econômica e política. Certíssimo. Para fugir da crise econômica e política. Agora a tia vai ouvir aí vocês. Explique com suas palavras por que, nesse caso, os venezuelanos são refugiados e não imigrantes. Por quê? Que eles... Porque os venezuelanos saíram de seu país por causa da crise política e econômica e não porque vontade própria. Arrasou, Isabela. Certíssimo. Quem mais quer falar? Ô tio, eu escrevi a mesma coisa. Ótimo. Então, olha só. Esse aí a tia não vai colocar, porque olha só, tá pedindo aí para você escrever explicar com as suas palavras. Então, a resposta de Breno aí de Isabela ficou excelente. Por que que eles não são imigrantes? Por que que eles são refugiados? Porque eles vieram para fugir de uma crise econômica. Eles não vieram por vontade própria. Não é porque eles decidiram, eu quero ir para o Brasil, né? Beleza? Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Ô, Muito tia, bem. sabe onde que eu aprendi imigração? Ah, Na escola? hum, Novela. é? Então, vamos lá. Tava Órfãos da Terra. Tá. No finalzinho da página 23, nós temos... Ô, tia, não terminei a outra parte. Ô tia, Depois você completa aí, ó. Lê o texto de novo e completa. Oi. a resposta da letra D da página 23 fala na página 20. Aham, Tia, exatamente. Oi. Eu botei, porque eles fogem da Venezuela para não morrer de fome por causa da crise econômica do país. Ótimo. Muito bem. Então, olha só, gente, no finalzinho da página 23, nós temos aí a população do Brasil hoje. Então, nós temos aí falando que o país hoje, o mundo todo tem cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo. Já o nosso país, o Brasil, ele está entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes. Nós temos aí na página Nossa, 24, É um dos menores. né? Nós temos aí na página meu 24 Deus, é um muita mapa. pessoa. Qual o título desse mapa que nós temos na página 24? países mais populosos. Isso. Então, nós temos na legenda do mapa aqui, ó, por ordem, quais são os mais populosos. De amarelo aí, nós temos a China, que é o país mais populoso, em primeiro lugar, aqui no amarelinho. Depois nós temos a Índia, depois nós temos a Índia aqui, depois nós temos os Estados Unidos, depois a Indonésia e em quinto lugar aqui o Brasil, ok? Agora, gente, uma coisinha. O Brasil, ele está entre os mais populosos do mundo.
Só que o Brasil não é um país muito povoado. O que significa isso? Porque o território do Brasil é enorme. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença disso aí na próxima página. O território do Brasil ele é enorme. Então, sendo assim, ele fica com muitos espaços vazios. Quando a gente fala assim de quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado, o Brasil tem uma quantidade baixa. Por exemplo, esses países mais populosos, a maioria dos países, em muitos países, a média de habitantes, de pessoas por quilômetro quadrado é acima de 100. No Brasil é cerca de 20, tá? Porque tem muitos espaços vazios, porque o Brasil é um país bem grande. E no finalzinho dessa página aí, vem falando para nós sobre o crescimento da população, a diferença de dois tipos de crescimento. Nós temos o crescimento vegetativo ou natural, que como que ele acontece? Ele é relativo, ele é em relação à diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade, ou seja, eu vou analisar quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram, observar aí a diferença para descobrir o crescimento natural do país. E tem também o crescimento demográfico ou populacional, que está relacionado com o quê? Está relacionado com isso que nós falamos do natural, né? Que é a quantidade de pessoas que nascem e que morrem, só que aí eu vou aumentar a taxa de migração, ou seja, eu vou incluir as pessoas que vieram morar no Brasil, vieram de outros países, ok? E aí na página 25, nós temos aí alguns conceitos de estudo demográfico. Primeiro, população. O que é população? É o conjunto de habitantes de uma área. Por exemplo, se nós perguntarmos assim, qual é a população de Linhares? A gente vai pesquisar e vai ver que Linhares, até 2017, de acordo com o censo, tinha cerca de 169 mil habitantes. E tem uma previsão aí para que até 2020 nós sejamos aí 200 mil habitantes, né? Então, a população é um conjunto de habitantes de uma área. Demografia. Nossa. A demografia é o estudo das características da população. É uma investigação sobre a população. A natalidade, a mortalidade, quantos nascem, quantos morrem, migração, o envelhecimento da população. Então, demografia, características da população. Quando eu falo de população absoluta, é o número total de habitantes. Que é isso, gente? É o número total de habitantes em uma área, tá? E quando eu falo de população relativa ou densidade demográfica, aí é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Lembra que a tia falou agora na página anterior que o Brasil tem pouco mais de 20 pessoas por quilômetro quadrado? É quando nós falamos de densidade demográfica, população relativa. Populoso indica o número absoluto, indica que o número total, o número absoluto de habitantes é elevado, é alto. Por exemplo, o Brasil é considerado populoso porque tem um número bem grande, bem alto de habitantes, tá? E povoado? Povoado diz respeito à densidade demográfica, isso é, a concentração da população em determinada área, a distribuição da população em uma determinada área. E aí, gente, quando a gente fala de distribuição, a distribuição espacial do Brasil, do território brasileiro... Tia, quem que tá batendo? Eu não sei, deixa eu ver aqui se está aparecendo para mim. Não sei, algum contato que está dando aí. Eu vou ver aqui, a próxima vez que acontecer, vai aparecer para mim aqui, que aí aparece de onde está saindo o som, tá bom? Então, olha só, quando a gente fala da distribuição espacial do território brasileiro, ele é desigual. O que significa isso? Tem áreas que têm uma concentração de habitantes muito grandes e outras que têm uma concentração de pessoas pequena. Ou seja, tem muita gente morando em algumas partes do Brasil e pouca gente morando em outras. Olha só, a gente pode analisar isso por esse mapa. Esse mapa aqui, ó, Brasil, distribuição da população em 2014. De acordo com a legenda aí,
Onde está mais escuro no nosso mapa é onde tem muitas pessoas, muitos habitantes. E onde está mais claro é onde tem menos pessoas, tá? Então, olha só, se nós analisarmos aqui, ó, o lado leste do Brasil, o lado leste, principalmente o litoral aqui, ó, é o lado que tem a maior concentração de pessoas. Esse lado aqui não está mais escuro, gente? Olha, aqui onde a tia está passando as Sim, setinhas. tá. Então, olha só, de acordo com a nossa legenda, onde está mais escuro é porque tem mais pessoas, uma concentração maior de pessoas, né? Nossa, Então, tia, olha pra só, baixo tem muita pessoa. isso, sabe por quê? Aqui, ó, tá vendo aqui? É a região sudeste, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma concentração muito grande de pessoas, né? Agora, observem aqui, gente, na região norte, olha só, perceberam que aqui tá bem clarinho, ó? É porque mesmo, tia, tem quase ninguém morando aí. isso, tem uma concentração menor de pessoas. E lá no finalzinho, então aí nós falamos então que a distribuição espacial da população no território brasileiro é desigual, tá? Então, olha só, e lá no finalzinho tem uma divisão aí para a gente entender. Quando a gente falou assim, o Brasil tem cerca de 24 pessoas morando, 24 habitantes, mais de 20, em média 20 habitantes por quilômetro quadrado. Como é que eu descubro isso? Eu vou fazer uma divisão. Eu vou pegar a população absoluta e dividir pela área que eu tenho. Como assim? Olha só. O Brasil, olhem essa divisão aqui embaixo. O Brasil tem cerca de 208.724.052 habitantes. Eu peguei esse total de habitantes e dividi pela área do Brasil, pelo espaço que tem para caber essas pessoas. Eu dividi pela área do Brasil, que é 8.515.692 quilômetros quadrados. Essa divisão deu 24,5. Então, eu tenho cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Só para vocês entenderem, para vocês terem uma noção aí de como é feito isso, tá bom? Então, olha só. Aí depois, na página 26, vocês fizeram a leitura sobre os dados, né? Sabe quando aquelas pessoas passam na nossa casa fazendo uma pesquisa, perguntando quantas pessoas moram, qual a idade, se tem casa própria, se tem alguém que está estudando? Nunca passou na minha casa, tia. Passa sim, é porque geralmente quem responde é um adulto, entendeu? Então, olha só, aqui em casa já vieram 3 vezes esse ano, no início do ano. Então, olha só, eles passam fazendo pesquisa. Para quê? Para organizar esses dados. Como é que nós sabemos a quantidade de população, da população idosa do Brasil? Através desses dados do censo da pesquisa que o IBGE faz, tá? Então, olha só, a cada 10 anos o IBGE realiza o censo demográfico. Para quê? Para ele conhecer as principais características da população. Saber se a maioria mora na zona urbana, na zona rural, o tipo de moradia, a idade, se tem mais homens ou mais mulheres, né? O grau de escolaridade. Então, a cada 10 anos. A última vez foi em 2010. Esse ano tem de novo o censo. Então, por isso, já vieram aqui em casa, logo no início do ano, antes da pandemia, eles vieram fazer a pesquisa. E aí, quando eles fazem as pesquisas, esses dados são coletados, né, por funcionários. Ô, Isabela, eu acho que você está respirando muito perto do fone, não tem? Isso. Então, olha só, esses dados são coletados por funcionários do governo, são organizados, e aí, o que eles vão fazer? Eles vão elaborar mapas, gráficos, tabelas para ajudar na leitura, para saber as características da população brasileira. E aí existe um gráfico chamado pirâmide etária. Alguém já ouviu falar sobre a pirâmide etária? Eu nunca. Ela é um tipo de gráfico que indica, ela indica o gênero, se é masculino ou feminino, e a faixa etária das pessoas, da população, no caso aqui, vamos analisar a do Brasil. E aí, através dessa pirâmide etária, a gente consegue descobrir se a população
O que que tem mais no Brasil? Se é mais jovens, adultos, idosos, crianças. Olha só, na página 27 nós temos aí uma pirâmide etária. Como é que ela funciona? Olha só. Observe a pirâmide etária construída com base nos dados do censo de 2010. Nós temos aqui do lado a idade, ó, do lado esquerdo nós temos a idade. Cada degrau dessa pirâmide aqui representa uma faixa etária. Por exemplo, nós temos aqui os homens representados de verde e as mulheres representadas aqui de lilás, né? Esse primeiro degrau representa as crianças de 0 a 4 anos. O segundo, aí o verde, quanto tem de 0 a 4 anos de homem, e o lilás, quanto tem de 0 a 4 anos de mulher, tá? Depois, o segundo degrau, de 5 a 9 anos. O terceiro, de 10 a 14. O quarto, de 15 a 19. O próximo, de 20 a 24. E aí vai seguindo até chegar a 100 anos, tá? Então, Tem mais de 100 anos, não? aqui eles fizeram até 100, mas no Brasil nós temos moradores com mais de 100 anos, tá bom? Nossa. Então, olha só, há alguns, tá? Não são muitos, não. Então, olha só, a nossa pirâmide etária aqui, ela tem 3 partes, ó. Ela tem a base, né? Ela tem a base que representa de 0 até 19 anos, ó, porque ela pegou até esse degrau aqui, vai até os 19 anos. Nós temos o corpo, que vai aí de 20 até 59 anos, o corpo da pirâmide, e nós temos o ápice, que é o topo, que vai acima dos 60 anos, que são os idosos. E aí, quando nós analisamos aqui essa pirâmide, nós percebemos o quê? Que de 0, a base da pirâmide, de 0 até 19 anos, aqui tem porcentagem, tá vendo? Ó, de 0 a 4 anos eu tenho 3,7% de meninos e tenho 3,6% de meninas. Como é que eu sei quanto vai dar até os 19 anos? Até os 19 anos eu vou ter 33%. Por quê? Eu vou somar aqui, ó, 3,6% meninos aqui até 4 anos, mais 4%. Vou somar aqui até os 19 anos dos meninos e vou somar a porcentagem aqui até os 19 anos das mulheres também, das meninas. Então, a base aqui vai dar um total de 33% quando vocês somarem. No corpo da pirâmide, nós vamos somar a porcentagem, então, de 20 anos até 59, que vai dar um total aí de 56%. E no topo, no ápice da pirâmide, nós vamos somar a porcentagem aqui de quantos tem acima de 60 anos. E vai dar... Nossa, tia, a gente já tá na página 27. Aí vai dar um total de 11%. Nós não vamos somar um por um aqui agora, mas depois, se você quiser, você pode somar para ver que vai dar mesmo esse resultado. E para que eles fazem isso? Eles fazem isso para saber no que tem que investir mais, qual a quantidade de maior de pessoas que tem. Então, nós vimos aqui, ó, por exemplo, nós vimos que no Brasil, de acordo com o censo de 2010, a maioria da população tem entre 20 e 59 anos, porque deu 56%. Ok? Aí, na página 28, nós temos aí uma atividade para relacionar aqueles conceitos que nós vimos ali na página 25. Então, vamos lá. Eu vou ler a frase aqui, o conceito, e você vai me falar se é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se é demografia, população, população absoluta, população relativa, povoado ou populoso, ok? Conjunto de habitantes de uma área. Quem fez e pode falar para nós? População? Isso, população. Então, número 2. Estudo das características da população. Demografia, isso. Então, número 1. Número total de habitantes de uma área. População absoluta? Isso, população absoluta. 3. Número de habitantes por quilômetro quadrado.
População relativa? Isso, População relativa? isso, número 4, população relativa. Indica se o número absoluto total de habitantes é elevado, se é alto. Povoado populoso. Isso, populoso, 6. E a última diz respeito à densidade demográfica, ou seja, a distribuição da população em determinada área. É o número 5, povoado, que sobrou aí, ok? Galerinha, por hoje é só. A Tia espera vocês aqui amanhã, 4h30 de novo, ok? Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tia.